Parece mais uma guerra entre católico e protestante, ou seja, os evangélicos. O católico ele fala que ele está na verdade e o protestante está na mentira. Bom, o que eu gostaria de falar para os irmãos é que existe uma Bíblia como regra de fé para que nós possamos chegar até Cristo. Vamos ver realmente aqui quem realmente pode estar falando a verdade ou a mentira. Bom, tudo que eu falar aqui tem que estar dentro da Bíblia. E tudo que não estiver dentro da Bíblia caracteriza uma mentira, ok? Vamos desse jeito? Ver desse jeito? Para que os irmãos não possam estar enganados, ok? Ponto. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês versículos positivos falando a verdade. Então, eu vou mostrar também algumas colocações que a Igreja Católica fala, que diz que está não na Bíblia, né? Mas fala que é verdade. Ou seja, né? Uma delas, eu vou apresentar logo para você. Lembrando sempre, antes de começar, lembrando sempre que nós, como evangélicos e cristãos, no modo geral, precisa usar a Bíblia e falar tudo que está dentro dela. Se nós, como cristão ou católico, falar uma palavra que não estiver dentro da Bíblia, caracteriza mentira, porque o ser humano é falho. O ser humano ele não pode tirar ou colocar nada da Bíblia. A Bíblia não permite e nem fala que pode tirar. A Bíblia fala que não pode tirar. Você pode ver ali em Eclesiastes 3, versículo 14, lá fala que não pode se tirar e nem colocar, porque o que Deus colocou na Bíblia já é o suficiente para a edificação do ser humano com Cristo Jesus. O outro versículo está lá em Apocalipse 22, versículo 18 e versículo 19. A Bíblia fala que aquele que tirar ou colocar alguma coisa, né, da Bíblia, né, Deus também vai tirar o nome dele da árvore da vida. Ou seja, vai apagar o nome dele, né, do céu. Então, lembre disso. Já viu aí? Não tem como colocar. Não tem se resiste que pode colocar. Mas a Igreja Católica entende que ela pode colocar e tirar a hora que ela quiser. Veja isso. Eu acho que não é duvidoso para ninguém. Mas a Bíblia fala que não pode tirar. Então, se a Bíblia não pode, fala que não pode tirar, então quem está mentindo? Os evangélicos ou o católico? A primeira verdade aí. A segunda verdade, a segunda mentira que eu entendo ou engano para não prejudicar os irmãos, né? Lembrando que eu não faço isso para prejudicar, para machucar, para enganar os irmãos. Aqui é uma verdade e pura a verdade que eu estou falando, ok? Você pode pesquisar. Então, já dei esses versículos. A outra colocação que a Igreja Católica fala que está dentro da Bíblia, mas não está. Ela começa como, né, ela é feita uma colocação falando que Maria está no céu. Não há registro nenhum dentro da Bíblia que fale que Maria está no céu. Não há registro. Se o irmão fala que Maria está no céu, tem que mostrar dentro da Bíblia para seus fiéis e para o mundo todo que Maria está no céu, de acordo com a Bíblia. Outra questão que eles falam, que Maria fez e faz milagre. Dentro da Bíblia não há registro nenhum dentro da Bíblia que fale que Maria fez um só milagre. Mas eles podem falar que Maria fez um milagre, aquele lá que está lá em João 2, versículo 1 e diante, que fala que Jesus estava no casamento e ali faltou o vinho, e Jesus foi e transformou a água em vinho. Mas a liderança da Igreja Católica fala que quem fez foi Maria. Leia lá e você veja lá claramente quem foi que fez. Ok? O outro versículo está quando que é duvidoso isso. É muito duvidoso. Eles falam que Maria é nossa mãe. Aonde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala, esse versículo está lá em João 19, versículo 26, aonde Jesus, quando ele estava na cruz, ele viu ali o discípulo amado e Maria, né? E falou para Maria, está aí o teu filho. Depois falou para o discípulo, está aí a tua mãe. Mas ele falou para uma pessoa só. Ele não falou para duas ou mais pessoas. Foi apenas no singular. Não foi no plural. Foi unicamente para uma pessoa só, né? A outra colocação está. Quando a igreja fala que há um purgatório para purificação de pessoas,
né? Quando uma pessoa interceder por ele, ou seja, orar por ele, ele pode passar da condenação para a vida eterna. Não existe isso dentro da Bíblia, é só mostrar para os irmãos claramente se existe ou se não, ok? Para que não possa deixar quem está ouvindo confuso, né? Ou enganado, né? Não existe esses registros existe purgatório. Dentro da Bíblia não existe. Podem existir nos livros da Igreja Católica, que não é regra de fé, que não foi feito por Deus. Porque se fosse feito por Deus, estaria dentro da Bíblia. A outra colocação que eu não consegui entender. Eu não consegui entender isso. E você precisa entender isso também. Tenta ver você mesmo entender isso. Uma colocação que eles fazem. E ela é: Salve Maria, a mãe de Deus. Ué, se ela não está salva, por que está falando Salve Maria, mãe de Deus? Não era para ela salvar a gente? Agora é a gente salvar ela? Vê se eles não fazem essa colocação. Salvem a mãe de Deus. Salve a mãe de Deus. Se ela está salva, ela não precisa mais de oração ou que ninguém salve ela. Ela está em um nível de salvar pessoas. Não a pessoa salvar ela. Ok? Eu não consigo entender essa colocação aí. Salve a mãe de Maria. Né? E você sabe muito bem, os católicos sabem muito bem que é uma das coisas, é uma das citações que é mais usada dentro do catolicismo. Então entenda essas palavras aí. A outra, né, colocação que eu vejo que tem muitos irmãos hoje em dia que falam, né, está quando se fala de Lutero. Lutero era um dos homens que descobriu alguns erros, né, da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica entende que quem é culpado e errado é Lutero, né? De uma forma que agarra essa teoria com unhas e dentes. Mas eu vou também dar aqui colocações e meios para você entender quem realmente estava errado. Só que aí você vai pesquisar isso no Google. Porque o que não está na Bíblia, também já não podemos colocar. Não podemos falar que está, porque não está. Mas você pode pesquisar, né? Para que você possa entender realmente quem está errado, né? Aí você faz uma pesquisa lá no Google e fala exatamente assim: quem foi que descobriu os erros da Igreja Católica? Lembra desse jeito. Faça a colocação desse jeito. E você vai descobrir quem é que vai falar lá. Quem foi errado, né? Se a Igreja Católica não é errada, vai falar lá, não há erro. O Google não é doido de poder pegar e falar que a Igreja Católica é errada ou o protestante é errado, né? Lutero é errado, se ele não é errado. Ou então você pode colocar ou então você pode fazer inverso também. Os erros de Lutero. Você pode ver quais são os erros dele. Então, fica aí a dica, né? Estás aqui uma forma clara para que você possa saber quem está falando a verdade ou a mentira. Lembrando sempre que quando a gente fazemos isso, a gente sempre, falamos esses versículos aí, e falam sobre isso, é sempre porque existem muitos irmãos que não têm conhecimento ainda da palavra de Deus. Os que sabem, que lê e entende que precisa levar essa teoria aí, continue, né? Mas eu sei que tem muitos irmãos que não entendem, e nós precisamos falar a verdade para eles. E a verdade é justamente essa, né? Então, tudo que o irmão precisa ver e entender está dentro da Bíblia. Fora da Bíblia, não há salvação. E nós não podemos pregar o que não está dentro da Bíblia. Se cuida, irmãos. Porque o diabo vai enganar muitos. E a Bíblia fala claramente que esse povo que engana as pessoas não terá oportunidade de entrar no reino dos céus. Certifique. Verifique se o que você está falando, ensinando para as pessoas lá fora, é verdade. Ok? Pelo menos eu aqui falo dentro da Bíblia. Eu falo dentro da Bíblia. Se for erro, falar dentro da Bíblia, unicamente a Bíblia, então eu sou um dos errôneos, né? Assim como Paulo fala, né? Se for seita, as doutrinas de Jesus, eu quero seguir, né, essa seita de Jesus Cristo. Como também muitos aí falam, né, que muitas igrejas aí são seitas, né? Tem muitos irmãos que falam isso aí, seitas, como se os irmãos que estão na seita, né, não fosse irmão dele. E ele não tivesse que ter
consideração com aquele irmão que está errado, né? Eu sou diferente. Eu gosto de considerar o meu irmão que está errado, porque eu sei que eu posso ensinar. Eu sei que eu posso conversar com ele, dialogar com ele, né? Para a gente poder ter uma conversinha educada, mansa, para que a gente possamos decidir, porque somos irmãos. E nós nunca podemos hoje em dia dizer que nós estamos certos. Porque nós somos humanos, errôneos, mas a Bíblia não. A Bíblia é verdadeira e nós precisamos seguir ela. Deus abençoe cada um dos irmãos e lembre que o meu prazer aqui é falar a verdade. E o meu trabalho é mostrar o caminho da salvação para as pessoas. Então adore a Deus, adore a Jesus e adore o Espírito Santo. Esses três lhe darão condições de você fazer unicamente a vontade de Deus e seguir o céu. Existe um versículo, mais um versículo na Bíblia que fala, lá em Romanos 1, versículo 25, que fala exatamente assim. Eles preferiram falar mentira do que falar a verdade, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Para muitas pessoas, tem muitas pessoas que não sabem o que é criatura. Nós somos criatura feita pela mão de Jesus, né? Então, quando se fala criatura, lembre-se, Jesus, Deus criou a gente. Por isso nós somos criaturas, né? Feita pela mão de Deus. Então, tem muitas pessoas que falam criatura, que é bicho, que é alguma coisa assim parecida. Não. Criatura é todas as coisas que foram feitas pela mão de Deus. Ou seja, o ser humano é. As outras coisas apenas simplesmente foi criado por Deus. Ok? Então, nós somos feituras, criaturas feitas pela mão de Deus. Então, todos os seres humanos são criatura. E Deus fala ali, o ser humano preferiu mais adorar e servir a criaturas do que ao Criador. Então, nós precisamos adorar apenas e unicamente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Só que em muitos, né, em vez de adorar eles três, adoram pessoas. E pessoas não têm mérito nenhum de receber adoração. Nenhum. Pessoas são podres, nós somos podres de pecado, né? O único que pode receber adoração é o Criador, é quem nos cria, não é pessoas. Será que eu estaria errado em falar assim? Acho que não, né? Então, irmãos, aprendam, né, dentro da Bíblia, o que é adoração. Adoração é algo divino que devemos prestar apenas o nosso Criador. Entendeu? Apenas o nosso Criador. Não podemos adorar imagem de escultura ou pessoas. Imagem, Maria, Pedro, João, esses santos aí são pessoas. E nenhum foram, né, nenhum receberam, né, mérito para ser adorado. Nenhum. Porque são pessoas. Então fiquem atentos. Quer ir para o céu? Ter a oportunidade de ir para o céu? Adore a Deus. Veja lá em Apocalipse 14, versículo 7, e você vai ver ali, que ali fala, adorai aquele que fez o céu e o terra e o mar e tudo que nele há, porque o tempo já está próximo. Adore a Deus. Eu estaria errado falando isso? Deus abençoe, meus amados irmãos. Segure a sua salvação. Proteja-se e não deixe que ninguém lhe engane, porque o diabo vai enganar muitas pessoas.